Meu nome é Leonardo. Eu realizei essa iniciação científica no período 2019-2020, cujo tema é determinação da cinética de cultura na MOX frente a variadas concentrações de nitrito e amônia, mantendo uma relação estequiométrica de 1,32. Para iniciar, gostaria de falar um pouco sobre o processo NAMOX, ou oxidação anaeróbica da amônia, e ela é basicamente como se fosse um atalho para que a amônia se transformasse no nitrogênio gasoso. E esse processo NAMOX, ele traz muitas vantagens em relação aos processos convencionais da nitrificação e da desnitrificação, pois não precisa de oxigênio e também gera menos lodo. Outro fator que foi muito importante para o desenvolvimento do trabalho é que nós sabemos que o esgoto doméstico, quando ele chega na extração de tratamento de esgoto, chega com muito baixo nitrogênio e com uma elevada carga de carbono. Quando esse esgoto passa pelo reator WASB, o nitrogênio permanece e é diminuído a carga de carbono. Entretanto, o processo NAMOX, existem muitos trabalhos que falam sobre o seu funcionamento com altas cargas de nitrogênio, mas existem poucos trabalhos que trazem sobre o seu funcionamento com a baixa quantidade de nitrogênio nessa água residuária. E, então, por isso, o intuito da minha iniciação científica foi avaliar se eu poderia usar esse processo NAMOX de forma mainstream. Então, o objetivo é avaliar em reatores do tipo batelada o potencial das bactérias anamox na remoção de baixas concentrações de nitrito e amônia na presença de matéria orgânica. O método, então, foram feitos 11 ensaios de reatores em batelada em triplicata. O meio sintético utilizado foi adaptado de Van de Graaff, cujo as faixas de nitrogênio orgânico total presentes variavam de 9 a 51 mg por litro e de matéria orgânica de 0 a 206. O inóculo que foi utilizado então foi 1 grama de FSS por litro de biomassa NAMOX coletada de um reator contínuo que é operado a 237 mg por litro sem a presença de matéria orgânica. A coleta das bateladas elas foram igualmente espaçadas no tempo. O volume da coleta dependia da resposta rápida do nitrito e o ensaio seria finalizado quando a concentração tanto do amônia ou do nitrito era zerada ou permanecia constante. Para planejamento do projeto foi utilizado um fator experimental de DCCR com 2 fatores e alguns métodos analíticos utilizados foram análises físico-químicas, análises estatísticas e também foi aplicado o modelo de Andrews, Edwards e Monod. Aqui temos uma figura que representa o planejamento do DCCR com 2 fatores, o nitrogênio e a matéria orgânica, e os 11 ensaios que foram realizados. Outros fatores que foram prefixados para a realização dos ensaios foi um período de operação de 2 a 3,5 horas, 0,3 litros de volume, temperatura 37 graus, a relação estequiométrica nitrito-amônia de 1,32 e a relação carbono-nitrogênio de 0 a 11,7 e 137 RPM. Aqui temos os principais resultados. Eu não consigo colocar os 11 gráficos de todos os testes aqui no slide, mas eu trouxe do ensaio 5, que é o que representa também a maioria dos ensaios. Então a gente pode observar que houve a remoção do nitrogênio, quase que total, e uma leve remoção do DQO. Então, em média, os 11 testes apresentaram uma remoção de nitrogênio de quase 90%, uma remoção de matéria orgânica de quase 20%, e o ajuste foi para a Monod, que apresentou esses R quadrados apresentados nos slides. Já em relação à figura aqui embaixo, já começo falando que nós tivemos que eliminar alguns pontos para fazer esse gráfico, porque os testes que foram realizados após a pandemia trouxeram algumas diferenças, já que a biomassa teve que ser guardada durante praticamente 5 meses, mas não foram os resultados que a gente queria, que a gente desejava que o estudo trouxesse, mas algo muito legal de se ver é que a gente conseguiu provar que o processo NAMOX ele acontece e bem em baixas concentrações de nitrogênio. Não houve uma repetibilidade boa assim para o gráfico de remoção de nitrogênio, mas já para o gráfico de remoção de matéria orgânica foi bastante significativo. Então, como conclusão do trabalho, nós podemos então utilizar o processo mainstream NAMOX, o que hoje em dia não existe nenhuma estação do mundo que utiliza, sempre numa linha secundária. É isso, muito obrigado.